Bom dia, meus irmãos. Queridos, hoje eu quero fazer uma ministração aqui, bem breve, bem diferente de tudo aquilo que nós fazemos pelo Ministério do Restauramento, amém? E como é maravilhoso, né, queridos, nós termos a oportunidade de poder olhar pela janela lá fora e poder ver a grandeza e a beleza de tudo aquilo que Deus criou para nós. Acordar pela manhã e ser grato. Grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Grato a Deus por tudo que Ele tem operado. Grato a Deus por um tempo tão difícil que nós estamos vivendo sobre essa terra. Mas o Espírito Santo tem cuidado das nossas vidas. O Espírito Santo tem cuidado das nossas famílias, tem cuidado das nossas casas. E como é maravilhoso, queridos, poder expressar a gratidão a Deus. Amém? Eu quero deixar 2 versículos aqui para nós, para que nós possamos refletir, para que nós possamos trazer sobre a nossa memória tudo aquilo que o Pai já operou sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, a palavra de Deus diz assim: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Queridos, aqui a palavra de Deus fala que em todas as circunstâncias nós devemos dar graças ao Senhor. E por que será, queridos, que a Bíblia nos fala sobre isso, né? Em todas as circunstâncias. E às vezes nós paramos para pensar assim e dizer assim: Deus, talvez eu estou passando por um momento tão difícil sobre a minha vida. Talvez as circunstâncias que têm rondado a minha vida têm sido circunstâncias tão difíceis de acreditar que eu vou conseguir vencer. E ainda assim a tua palavra me diz que eu tenho que dar graça em tudo, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. E querido, sim. É isso que a Bíblia nos ensina, sabe por quê? Porque muito mais as aflições que nós passamos nos aproximam muito mais de Deus, queridos, muitas vezes, do que os dias de alegria que nós vivemos. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, muitos de nós, no momento da aflição, no momento do desespero, no momento das lutas, nós corremos para Jesus. Corremos aos pés de Jesus, nos derramamos sobre a presença dele, para que um milagre possa acontecer sobre as nossas vidas. E, queridos, muitas vezes, depois que nós recebemos aquilo que nós pedimos para o Senhor, muitas vezes, muitos de nós acabamos até deixando de agradecer a Deus daquilo que Ele fez sobre as nossas vidas, daquilo que Ele mudou a condição. É como se o ser humano apagasse tão rápido as maravilhas que Deus opera sobre as nossas vidas. No momento do desespero, nós prometemos tudo para Deus. Colocamos os nossos desesperos, as nossas preocupações aos pés dele. Mas no momento que nós obtemos, queridos, aquilo que nós tanto oramos, no momento que nós recebemos aquilo que nós chamamos de bênçãos do Senhor, muitas vezes, queridos, ao concluir aquilo que nós gostaríamos de concluir sobre as nossas vidas, muitas vezes isso faz com que nós venhamos a viver longe do Senhor, porque temos vivido muitas vezes dias bons sobre as nossas vidas, né? Dias grandes, dias prósperos, dias alegres, dias de uma boa estação. E, querido, se a palavra de Deus aqui fala que em tudo nós devemos dar, né, graças ao Senhor, isso fala lá na palavra de Deus que em tudo nós temos que dar graças, e aqui em Tessalonicenses fala que nós temos que dar graças em todas as circunstâncias, né? Porque essa é a vontade de Deus. É porque nós devemos realmente, queridos, ter um coração grato, independente do tempo que nós estamos vivendo. Amém?
Existem muitas vezes, muitas situações que Deus não coloca a mão. Existe muita cura que muitas vezes não acontece. Porque muitas vezes o Pai sabe que se alcançarmos aquilo que tanto almejamos, vai ser o ponto de destruição sobre as nossas vidas. Vai ser o ponto que vai nos levar para longe do Pai. E muitas vezes, queridos, Deus permite as situações sobre as nossas vidas. Muitas vezes, demoramos às vezes até para conseguir obter o resultado das nossas orações. Porque talvez ainda não estamos verdadeiramente preparados para receber aquilo que Deus tem de grandioso sobre as nossas vidas. O outro dia eu conversava com uma pessoa e tenho acompanhado e tenho visto as maravilhas que Deus tem operado, os milagres que Deus tem feito, né? E diante a uma situação eu percebi essa pessoa aflita, essa pessoa muito preocupada, e eu trouxe assim uma palavra dizendo que tantas são as coisas que Deus tem operado, tantas são as coisas que Deus tem livrado, né? Trouxe a consciência de que Deus estava colocando a mão em tantas coisas que antes não havia sido mexido, não havia sido modificado sobre, né? Sobre a situação, sobre a pessoa. E eu disse assim, eu creio que aquilo que está tirando a sua paz nesse momento é algo tão pequeno, diante de tanta grandeza que Deus tem apresentado sobre a tua vida, diante do cuidado que Deus tem tido, diante de tantas coisas que Deus já tem operado de melhor sobre a tua vida, né? Quantas pessoas hoje não têm parte daquilo que você tem? E trouxe essa palavra e falei que se nós não formos gratos das coisas que talvez nós achamos pequenas, que talvez nós achamos tão insignificante, como que vamos conseguir alcançar coisas grandiosas? Se no pequeno, se no pouco, muitas vezes nós não valorizamos, queridos. Amém? E no momento que eu trouxe esse entendimento, eu vi que realmente a pessoa não entendeu aquilo que o Espírito Santo estava querendo trazer ali, né? E a pessoa continuou na tristeza, continuou na aflição, na preocupação, dizendo que mesmo assim iria refletir a respeito daquilo que estava sendo trazido. E eu abençoei, e depois eu disse assim, Pai, tantas vezes nós ministramos corações, tantas vezes nós trazemos reflexões, tantas vezes nós trazemos palavras, daquilo que sai direto do teu trono para o coração das vidas. Trazemos correção, trazemos às vezes as advertências que primeiro passam sobre as nossas vidas para depois nós trazermos para a vida daqueles que estão à nossa volta, daqueles que nós cuidamos, daqueles que nós pastoreamos, daqueles que nós aconselhamos. E eu disse assim, Paizinho, mais uma vez, trouxe uma palavra de uma reflexão, que se a pessoa soubesse aproveitar aquilo que estava sendo trazido, poderia mudar toda uma condição de tristeza e transformar isso em alegria, mas a pessoa ela não conseguiu entender e ela continua ainda nesse mar de tristeza, diante de algo tão pequeno, perto de tantas coisas que o Senhor já tem operado. Eu disse assim, Pai, por que eu ainda, insisto? Eu disse assim ao Espírito Santo, E, queridos, é tão maravilhoso que quando nós trazemos um ensino para alguém, o Espírito Santo ministra tanto o nosso coração e nos ensina também tanto. E sabe o que o Pai respondeu para mim? Você insiste porque você ama. Isso é o resultado do amor. Assim como eu amo os meus filhos, assim como o Pai não desiste de nós, assim como o Pai nos consola, mesmo quando somos teimosos, muitas vezes. Mas sempre Jesus está ali, nos amando,
persistindo sobre as nossas vidas, porque cada um de nós, queridos, tem um valor imensurável para o Senhor. Ninguém tem um valor menor. Aquele que não faz a vontade do Senhor, aquele que não obedece, aquele que não serve, ou aquele que não entende, ou aquele que é ingrato, Deus não deixa de amar ele com o mesmo amor que ele ama a nós. O amor é o mesmo. A diferença é que aquele que obedece mais sofre menos. Aquele que ouve mais ao Senhor aprende a ser mais grato. Aprende de algo tão pequeno transformar em algo tão grandioso, como o fato de você acordar pela manhã, como eu falei aqui no início da reflexão, e olhar pela janela, que eu estou de frente com uma janela muito grande, olhando as árvores e poder ver o quanto Deus é maravilhoso. O quanto tudo aquilo que Ele criou é perfeito, o quanto tudo aquilo que Ele faz sobre as nossas vidas é perfeito, é agradável, é o suficiente. Muitas vezes, queridos, nós queremos tantas coisas nós queremos alcançar. E muitas vezes não paramos para refletir e pensar assim, será que aquilo que eu já tenho já não é o suficiente? Porque se Deus é um Deus, queridos, que cuida até dos pássaros, se Deus é um Deus que cuida da sua natureza, se Deus é um Deus que cuida de cada animal, de cada florzinha que está no campo, quem dirá dos seus filhos o cuidado que Ele não trará? E se talvez hoje você ainda não recebeu aquilo que você tanto espera receber, é porque talvez ainda você não está preparado para poder valorizar e honrar verdadeiramente aquilo que Deus tem de tão grande para poder trazer sobre a tua vida. Você entende isso? Se você não for grato no pouco, se você não for grato naquilo que você já tem, se você não entender que aquilo que você já tem pode sim ser já o suficiente para que você possa viver, para que possa te sustentar, para que possa te vestir, para que você possa recostar a tua cabeça no travesseiro e poder descansar e poder ter um cobertor para te aquecer. Se você não entender que tudo aquilo que você já tem é o suficiente, se você não tem mais, é porque Deus sabe que o que você tem é o suficiente para que você possa viver. Deus, ele faz as coisas, queridos, de acordo com aquilo que nós estamos preparados para poder receber, para poder valorizar, para poder honrar. E se muitas vezes ainda não recebemos aquilo que tanto almejamos, é porque não estamos ainda totalmente preparados para poder receber aquilo que Deus tem para nos dar. É porque talvez isso vai fazer separação entre nós e Cristo, porque muitas pessoas, queridos, muitas vezes vêm para Jesus por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é, não pela essência que Ele traz. Porque aquele que serve a Jesus, queridos, realmente pela essência que Jesus tem, por aquilo que Ele é, ele tem um entendimento que aquilo que ele alcançar sobre essa terra é porque Deus é amável e misericordioso para com esses, de poder presentear e abençoar os seus filhos. Mas aqueles que entendem que o seu reino não é esse, mas que o seu reino é aquele que Jesus preparou sobre as nossas vidas, quando ele voltar, ele sabe que ele não precisa pedir nada sobre essa terra, porque tudo aquilo que ele precisa, Deus irá dar, sem muitas vezes, sem que ao mesmo nós venhamos a pedir. Nós entendemos que o maior alcance que nós poderíamos receber de milagre foi quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou por amor às nossas vidas. Amém? E Deus, ele se torna suficiente sobre as nossas vidas. E tudo que nós temos, cada detalhe, cada coisa que nós olhamos à nossa volta, sobre a natureza, sobre a nossa família, sobre aquilo que nós temos e sobre aquilo que nós somos, se torna suficiente porque nós nos tornamos como corações gratos, verdadeiramente gratos e valorosos por aquilo que o Senhor já fez. Amém? Quem muito olha, almejando muitas coisas, é porque ainda não valoriza aquilo que Deus já fez. Amém? Sim, Deus Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. E nós somos filhos do Altíssimo. Mas quando nós aprendemos a carregar uma gratidão dentro de nós todos os dias e puxar pela memória tudo aquilo que Deus já fez, tudo aquilo que Deus já nos livrou, tudo aquilo que Deus já nos abençoou, queridos, nós conseguimos aprender a viver sobre esse mundo, literalmente, sem se apegar com nada do que há nele aqui. E nós passamos a almejar as coisas grandes. E sabe o que é almejar coisa grande, queridos?
é almejar aquilo que é eterno. É almejar a nossa salvação. É almejar que Jesus possa voltar e nos buscar. Isso é almejar grande. É pensar no que é eterno, não naquilo que é temporário. Amém? Não tem problema nenhum nós planejarmos coisas aqui sobre essa terra, queridos, desde que isso esteja conectado ao coração de Deus. Desde que a nossa vontade esteja ligada àquilo que é a vontade de Deus. E desde que nós possamos aprender a ser gratos por aquilo que nós já temos. Amém? Então, uma reflexão que eu quero trazer para nós aqui, nesse dia, é que nós possamos, queridos, verdadeiramente ter o coração grato. Livro de Salmos, capítulo 92, versículo 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor é leal e de noite a tua fidelidade. De manhã o teu amor é leal, porque Ele esteve conosco no decorrer de todos os dias. Ele esteve à noite conosco, nos dando uma noite de descanso. E de noite a fidelidade dele, querido, sabe por quê? Porque quando nós colocamos a cabeça no nosso travesseiro, repousamos com a nossa família, onde é o nosso lugar de aconchego, onde é o melhor lugar onde nós podemos estar, que é na presença do Altíssimo, com a nossa família, que é o nosso primeiro ministério, que é onde nós recarregamos as nossas forças para poder sair lá fora e guerrear dia após dia. É nesse momento, queridos, quando nós descansamos, quando nós colocamos a cabeça no nosso travesseiro e vamos dormir, é que nós vemos tamanha fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas, porque mais um dia Ele nos guardou. Mais um dia nós podemos olhar para os nossos filhos e saber que eles são saudáveis. Mais um dia nós podemos agradecer a Deus pelas lutas e pelas vitórias. Porque as lutas nos colocam aos pés de Jesus. E as vitórias traz para nós cada dia mais e mais a gratidão da qual nós temos que viver os nossos anos aqui sobre essa terra enquanto ainda nos resta. Amém? Um coração em obediência a Deus e um coração grato, queridos, a Deus, toca profundamente o coração de um pai. Alegra o coração do pai. E é isso que Deus quer sobre as nossas vidas, queridos. Que nós possamos ser gratos pelo fôlego de vida. Que possamos ser gratos por tudo que nós já temos. Vamos parar de olhar para aquilo que os outros têm e sempre querer almejar o que os outros têm. Vamos começar a almejar aquilo que é eterno. E vamos começar a ser verdadeiramente gratos, queridos, por aquilo que nós já temos. Amém? Que você possa receber a gratidão sobre a tua casa nesse dia. Que você possa puxar pela memória e fazer uma lista de tudo aquilo que Deus já realizou sobre a tua vida. Porque quando você faz essa reflexão de tudo aquilo que Deus já fez, você para pensar e diz assim: Senhor, a tua graça me basta. E possivelmente hoje, talvez eu realmente não precise de mais nada, porque aquilo que eu já tenho é suficiente para que eu possa viver ainda os dias que me restam sobre essa terra, que é tão passageira, que é tão rápida, porque o que eu quero mesmo é aquilo que é eterno. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima reflexão. Fiquem na paz.